Estimado aluno, amante do conhecimento da química, vamos continuar navegando na nossa série de estudos sobre estrutura da matéria e modelos atômicos. Nós vimos no vídeo anterior que Dalton ele havia proposto que o átomo era como se fosse uma bola de bilhar, uma partícula maciça, indivisível e indestrutível. Este modelo foi um grande avanço para a época porque ele explicava a lei da conservação de massas. Mas ele não explicava uma série de outros fenômenos, como eu havia dito, como eletricidade, descargas elétricas, como é o caso dos raios, eletrização por atrito, atração da matéria em alguma circunstância e repulsão da matéria. Então, foi necessário um outro modelo atômico para poder explicar esses novos fenômenos observados. E aí, nós temos um modelo atômico proposto por esse inglês chamado Thomson. O modelo atômico de Thomson é um modelo atômico que já vem derrubando a ideia do átomo indivisível. Esta ideia já indivisível, ela já vai perdendo espaço na comunidade científica, porque o Thomson ele propôs o seu modelo como o átomo sendo uma partícula de massa de carga positiva. Essa partícula ela é uma partícula de uma massa positiva e incrustada nela nós vamos ter partículas negativas que denominamos de elétrons. Então o átomo sendo então como se fosse na literatura nós vamos encontrar um pudim de passas. Na verdade, nós aqui no Brasil nem conhecemos esse tipo de pudim. É algo lá da cultura inglesa. Eu poderia dizer assim, talvez um panetone e as uvas cristalizadas são os elétrons. Então nós temos aqui uma esfera de carga positiva. Tá? Toda ela seria positiva, de densidade de carga positiva. Incrustada nela cargas negativas que denominamos de elétrons. Agora, esse modelo atômico aqui, assim como o de Dalton explicou a lei de conservação das massas, este modelo atômico ele explica mas uma série de fenômenos que nós observamos. Explica como o caso da eletricidade. Corrente elétrica, como é que ocorre uma corrente, como é que é gerada uma corrente elétrica? Quando nós temos uma diferença de potencial, então nós vamos ter um fluxo de cargas elétricas indo em direção de um polo para outro. Então nós temos aqui um diferencial, uma diferença de potencial, um potencial positivo e um potencial negativo. Então nós temos um diferencial, então uma DDP, uma diferença de potencial, e cargas elétricas vão migrar de um polo para outro polo, e essa é a explicação que nós temos para a corrente elétrica. Veja que esse modelo atômico é um modelo atômico que explica muito bem este comportamento, este fenômeno da corrente elétrica. Explica também o fenômeno da eletrização por atrito, que é um fenômeno importantíssimo para a geração de corrente de energia elétrica nas usinas, sejam elas termoelétrica, nucleares, hidroelétrica. Nós temos materiais atritando uns aos outros e materiais de natureza distinta, diferente, atritando, e esse atrito vai gerar cargas elétricas, e essas cargas elétricas elas vão ser distribuídas, ou seja, explica o fenômeno da eletrização. Assim também como explica o fenômeno de descargas elétricas, quando nós temos os raios.
Os raios são explicados por esse modelo atômico. Na atmosfera, lá em cima, é concentrado cargas elétricas em algum ponto, em outro ponto, cargas elétricas de outra natureza, positiva e negativa, e quando essas cargas se encontram, nós vamos ver o que chamamos de circuito, curto-circuito, ou então essas descargas sendo lançadas para a Terra. E aí nós temos o entendimento deste fenômeno. Apesar do modelo atômico de Thomson explicar esses fenômenos que já eram estudados e observados na época, ele tinha alguma resistência na comunidade científica, exatamente porque ainda permanecia a ideia de uma partícula de massa concentrada, uma partícula maciça. Já estava caindo a ideia do átomo indivisível, porque nós vamos ter então um átomo constituído de elétrons e uma massa positiva, mas ainda permanecia a ideia do átomo maciço. E isso tinha uma certa resistência, inclusive por um cientista denominado de Ernest Rutherford. Rutherford era um que não aceitava esta ideia e ele então realizou um experimento espetacular que derrubou por terra de uma vez por toda a ideia do átomo indivisível. E hoje nós sabemos que o átomo é divisível. E nós vamos ver então na sequência o próximo vídeo, a próxima videoaula, exatamente a experiência de Rutherford e o seu modelo atômico proposto e o aperfeiçoamento deste modelo atômico. Vai ser uma videoaula um pouquinho mais extensa, mas também importantíssima para nós podermos avançar neste conhecimento que é o conhecimento da estrutura atômica, estrutura da matéria, modelos atômicos. Um abraço e até a próxima.